Boa noite. Boa noite! Estamos começando mais um Carlas Show, o programa cheio de informação para agregar conhecimento aos nossos estudantes brasileiros. E hoje abordaremos o tema, o Império Romano e a Igreja Católica Romana. Muito bem, Carla. Então vamos lá. Depois de Aristóteles, as coisas estagnaram no Ocidente, com um grande avanço da cultura helênica, que foi a fusão de seus elementos com a cultura ocidental, destacando meios originais e marcantes, inclusive a filosofia, que permaneceu sem ser cultivado durante séculos. Assim, o poder militar do Império Romano retardou a evolução filosófica. Pois é, e depois do declínio do Império Romano, a Igreja Católica Romana dominou o pensamento europeu e o único conhecimento permitido era apenas o religioso. Muita gente naquele tempo não sabia ler, e a maioria dos textos da época eram em grego, latim, árabe ou hebraico. Isso mesmo. E por este grande controle da Igreja, as pessoas não podiam ter o livre pensamento e, por consequência, a filosofia não teológica foi desaparecendo até ser interrompida. E isso durou por mais de 1 milênio, até a reforma da Igreja e o começo da Revolução Científica. Só para ficar claro, essa reforma da Igreja foi um movimento religioso que começou lá no século XVI e rompeu com toda a autoridade da Igreja Católica, dando origem então a novas religiões cristãs. Já a Revolução Científica foi um período iniciado no mesmo século XVI e se estendeu até meados do século XVIII e foi marcado por uma ruptura das práticas científicas da Idade Média, que também eram regidas pelas normas religiosas, tornando o conhecimento mais estruturado e mais prático. Certo, Carla, mas sabemos que toda religião tem suas convicções, supostamente imutáveis, até algum filósofo aparecer para contestá-las. E a Igreja Católica Romana complicou esta questão, porque contou com os estudos e esforços de Tomás de Aquino, que incorporou a metafísica e a ciência do grande filósofo Aristóteles, à teologia. Mas isso foi um perigo para Galileu Galilei, que afirmou que parte da astronomia e da física de Aristóteles estava errada e por pouco não perdeu a vida por isso. E por muito tempo, a Igreja Católica Romana proibiu a leitura de obras literárias e filosóficas, que tinham um posicionamento contrário a ela. Mas as religiões também evoluem, e sob o papado de João Paulo II, os fiéis foram convidados a se concentrarem na filosofia. Exatamente. Uma vez que o Papa João Paulo II admirava não somente os filósofos ocidentais, como também os textos sagrados indianos, os ensinamentos de Buda e as obras de Confúcio. Desde então, essa parceria entre teologia e filosofia estende-se até o povo, o que é extremamente interessante, tanto para o catolicismo quanto para a filosofia, uma vez que a Igreja Católica Romana está promovendo um renascimento filosófico de grande alcance. Perfeito, Carla. E para nos falar um pouquinho mais sobre a importância dessa junção da teologia e filosofia, recebemos o nosso convidado especial, o Padre Joel Neri, da Diocese de Santo André. Seja bem-vindo em nosso programa, Padre. Nós gostaríamos de saber como a Igreja aborda nos tempos de hoje a filosofia nos ensinamentos dos futuros padres. Em nossos dias atuais, a formação dos futuros padres na Igreja Católica passa necessariamente, primeiro, pela formação filosófica. Um candidato ao sacerdócio ministerial, primeiro cursa a faculdade de filosofia, eu diria na qual o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento crítico, por exemplo, é parte necessária para depois, no curso de teologia, a segunda faculdade que o padre faz, o desenvolvimento do pensamento, das especulações teológicas, encontram na filosofia as bases necessárias para que criticamente investiguemos sobre as verdades da fé, as reflexões que necessariamente passam pelas primeiras questões, os primeiros questionamentos que têm origem na reflexão filosófica. Assim, o sentido da vida, o sentido
da origem e do destino da vida humana, por exemplo, e de tudo que existe. Na filosofia encontramos bases sólidas para que depois a teologia também nos dê respostas necessárias à fé. Como vimos, a Igreja Católica dominou o pensamento europeu por muito tempo e não era permitido expressar nenhum pensamento fora do religioso. Como isso é visto no meio católico hoje em dia? A Igreja Católica, sabendo-se portadora de uma verdade que tem origem no Evangelho e na tradição milenar, sabe que hoje não é portadora das únicas verdades para o mundo. O diálogo com as ciências outras, não apenas a ciência teológica, é parte bastante integrante da reflexão do pensamento da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro hoje. Então é bastante clara a linguagem do diálogo, da necessária relação com as outras fontes de conhecimento, sem contudo perder a sua própria identidade. A igreja continua fundada numa verdade que tem a origem em Jesus Cristo e, portanto, algumas verdades que são imutáveis, algumas bases para a reflexão, para o conhecimento que estão em Jesus Cristo. Sem cair num relativismo, a igreja está muito aberta ao diálogo. Pessoal, por hoje é só. Nós agradecemos a audiência e espero vê-los no próximo programa. Até logo!